A Princesa e o Demônio, do livro Mitologia Egípcia, por Lewis Spence, introdução de James Putnam. A Princesa e o Demônio. Na história que segue, ocupa posição central a crença egípcia de que as estátuas dos templos continham a verdadeira encarnação dos deuses que a representavam. O deus Khonsu figura aqui em dois dos seus aspectos que colaboram contra um demônio ou espírito que se apoderara da filha de um vassalo sírio do faraó. No reinado do faraó Ramsés, havia muitas mulheres bonitas no Egito, mas mais bela que todas elas era, contudo, a filha do príncipe de Bekheten, um dos vassalos do rei. Era alta e esguia, muito formosa, de formas e rosto de uma rara beleza, e nada havia na terra com que se pudesse comparar a sua beleza. Deste modo, os homens comparavam-na com a beleza de Amon-Ré, a luz do dia. Ora, Ramsés, grande conquistador e homem de muita valentia, contava no número dos seus vassalos príncipes de elevado grau. Esses príncipes iam todos os anos a Naherana, na foz do Eufrates, a fim de prestar homenagem ao seu senhor e de pagar-lhe o tributo. Era, na verdade, rico o tributo que o rei recebia, pois cada príncipe que perante ele se curvava ia acompanhado de um séquito de escravos com ouro, pedras preciosas e madeiras aromáticas, as melhores coisas que os seus domínios podiam dar. Numa dessas ocasiões, estando Ramsés reunido em Naherana com os seus príncipes, os vassalos rivalizavam entre si no esplendor das oferendas. O príncipe de Bekheten, contudo, tinha um tesouro que em muito excedia dos demais, porque trouxera sua bela filha. Ao vê-la, o faraó amou-a sobre tudo o mais e desejou tomá-la como esposa, não querendo saber do resto dos tributos. Sentiu-se enfadado com as homenagens dos outros príncipes. Casou assim com a princesa e deu-lhe um nome que significa beleza de Ré. E a rainha foi muito amada pelo seu esposo e pelo povo. Aconteceu, porém, que no festival do deus Amon, em que a barca era posta a flutuar para que todos a vissem, o rei e a rainha foram ao templo a fim de venerar o deus Sol. Enquanto eles prestavam culto ao deus, os servos foram procurá-los, dizendo que o mensageiro do príncipe de Bekheten os aguardava no exterior do templo e desejava falar-lhes. O rei mandou entrar o mensageiro, portador de ricos presentes do príncipe de Bekheten, presentes esses para sua filha, a grande esposa real, e que, inclinando-se profundamente perante o rei, lhe disse: Eis, ó rei, que a irmãzinha da grande esposa real está muito doente. Rogo-te, pois, que envies um médico capaz de curá-la da sua doença. O rei chamou os seus sábios conselheiros para deliberar sobre quem enviaria em socorro da irmã de sua esposa. Os sábios trouxeram então ao rei um escriba, chamado Terhut-Enheb, que com a concordância de todos foi designado para acompanhar o mensageiro de Bekheten a fim de curar Bent-Resh, a irmã da rainha. Quando, contudo, chegaram aos domínios do príncipe de Bekheten, Terhut-Enheb descobriu que o demônio que causava as aflições da princesa era excessivamente poderoso para ser expulso pelas suas capacidades. O pai da jovem, ao saber que o
escriba egípcio não tinha poderes para expulsar aquele demônio, ficou profundamente desanimado, julgando perdida a sua derradeira esperança, e Terut-Enreb reconfortou-o conforme pôde e recomendou-lhe que enviasse de novo um mensageiro ao Egito para obter a intervenção do deus Khonsu, expulsor de demônios. E o senhor de Bekheten enviou outro mensageiro à corte de Ramsés. Ora, a terra de Bekheten estava longe da terra do Egito. A viagem de uma a outra demorava 1 ano e 5 meses. O mensageiro do príncipe de Bekheten foi encontrar Ramsés em Tebas, no templo de Khonsu, pois se estava no mês dedicado a este deus. O mensageiro inclinou-se perante Ramsés e entregou-lhe a mensagem enviada pelo pai da rainha. Havia no templo de Tebas 2 estátuas do deus Khonsu, uma chamada Khonsu, em Tebas, Neferhetep, e a outra Khonsu, expulsor de demônios. Ambas representavam o deus na figura de um formoso jovem. Ramsés aproximou-se da estátua de Khonsu em Tebas, Neferhetep, e rogou-lhe que permitisse que Khonsu, expulsor de demônios, fosse à terra de Bekheten curar Bent-Resh, a irmã da rainha. Khonsu, em Tebas, Neferhetep, anuiu e concedeu a sua proteção a Khonsu, expulsor de demônios. Feito isso, Khonsu, expulsor de demônios, foi enviado para Bekheten com uma grande comitiva e o cerimonial próprio de um rei. Viajaram durante 1 ano e 5 meses, ao cabo dos quais chegaram, por fim, à terra do pai da rainha. O príncipe apressou-se a receber pessoalmente Khonsu, expulsor de demônios, na companhia de todos os seus, prostrando-se todos perante ele e oferecendo-lhe presentes riquíssimos, tão ricos como aqueles que ofereciam ao próprio rei do Egito. Bent-Het continuava sem melhoras, pois o demônio que ela se assenhoreara era poderosíssimo. Quando, porém, Khonsu foi conduzido à sua câmara, olhai, ela pôs-se boa num momento, para a grande alegria de seu pai e de todos os cortesãos. O demônio que dela saíra reconhecera a superioridade de Khonsu, e os circunstantes puderam ouvir, cheios de temor, um trecho da conversa que eles tiveram. Ó Khonsu, disse o espírito, sou teu escravo. Se me mandares partir daqui, eu irei. Mas rogo-te que peças ao príncipe de Bekheten que institua um dia de festa para mim e um sacrifício. Depois disso, irei em paz. Será como disseste, replicou Khonsu, e ordenou ao príncipe de Bekheten que organizasse um sacrifício e um dia de festa para o demônio que tivera Bent-Het em seu poder. O povo fez primeiro um grande sacrifício a Khonsu, expulsor de demônios. Fez depois outro para o demônio, que em seguida partiu em paz. Depois da sua partida, o príncipe de Bekheten sentiu-se, contudo, em grande aflição, pois pensou: talvez ele ainda volte à nossa terra para atormentar o povo, como atormentou a minha filha Bent-Het. Determinou, portanto, que Khonsu, expulsor de demônios, não poderia sair de Bekheten e deveria ali ficar para sempre, a fim de evitar o regresso do demônio. Desse modo, o príncipe de Bekheten conservou Khonsu nos seus domínios durante mais de 3 anos. Mas, certa noite,
teve um sonho que modificou a sua determinação. Estava em frente do santuário de Khonsu, expulsor de demônios, e, ao olhar para ele, ó surpresa, as portas do santuário estavam abertas de par em par. O deus saiu. Tomou a forma de um falcão de maravilhosa plumagem dourada e levantou o vôo na direção do Egito. Ao despertar, o senhor de Bekheten compreendeu que seria inútil conservar consigo a estátua do deus e receou também a vingança de Khonsu. Assim, no dia seguinte, carregou a estátua de Khonsu, expulsor de demônios, de muito ricas e belas oferendas e enviou-a de volta ao Egito, com uma comitiva principesca. No final da viagem de regresso, Khonsu, expulsor de demônios, ofereceu todas essas preciosas prendas a Khonsu em Tebas, Neferhotep, e, de tudo quanto recebera, nada conservou para si.